Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Diogo, sou médico especialista em tratamento da coluna vertebral e hoje eu vou falar com você sobre cirurgia da coluna vertebral. Quando ela é indicada, quais são os tipos mais comuns e como é o processo de recuperação pós-operatória. Então, se você se interessou, não saia daí. Bom, então primeiro eu vou explicar quando a cirurgia de coluna deve ser indicada. Existem várias indicações, mas eu vou falar a mais clássica, a mais procurada. Primeiro, hérnia de disco. Então, quando uma pessoa está fazendo um tratamento conservador, tratamento com fisioterapia, acupuntura, osteopatia, medicamento por aproximadamente 2 meses e não houve nenhuma melhora dos sintomas, está indicado o tratamento cirúrgico devido à falha do tratamento conservador. Outra indicação também, a pessoa está fazendo um tratamento e ela está piorando e começa a ter uma perda de força no membro. Então, se for uma hérnia na lombar, geralmente começa uma perda de força na perna, no pé, ou quando é uma hérnia de disco na cervical, a pessoa começa com perda de força nas mãos. Então, ela está fazendo um tratamento e mesmo assim ela está piorando e começa a ver aquela perda de força. Essa é uma outra indicação clássica de cirurgia de coluna, tá? Outra indicação também, nós temos pacientes que têm uma instabilidade na coluna, chamada listese. Uma listese onde há uma lise bilateral da pars, por vários fatores a pessoa pode ter isso daí, e essa pessoa não está tendo melhora também com o tratamento conservador, então aí está indicado a cirurgia de coluna. Então, nós temos várias indicações, essas são as mais clássicas. Então, agora nós vamos conversar sobre quais os tipos mais comuns de cirurgia de coluna. Nós temos vários tipos de cirurgias de coluna. Eu vou começar com a mais indicada nos dias atuais. Então, a cirurgia de coluna, principalmente para hérnia de disco. Quando a pessoa tem uma hérnia que ela está comprimindo o nervo. Então, a cirurgia mais indicada hoje é a videoendoscopia da coluna lombar. Como é feito essa cirurgia? É uma cirurgia que ela é feita geralmente com uma anestesia local e uma sedação, um pontinho na pele. É um procedimento que é feito pelo vídeo, pelo endoscópio, onde o médico ele está olhando através de uma televisão e ele consegue chegar até na hérnia e retirar aquela hérnia de disco que está comprimindo o nervo. Somente aquele pedaço que está comprimindo o nervo. Então, essa é uma cirurgia minimamente invasiva. Hoje, ela está reconhecida pelo rol da Agência Nacional de Saúde e é a cirurgia clássica da hérnia de disco. Porém, essa cirurgia, ela mantém a mobilidade e o paciente tem uma reabilitação pós-operatória muito precoce. Outro tipo de cirurgia também é uma cirurgia chamada artrodese da coluna vertebral. O que é a artrodese? Nada mais é do que a retirada da mobilidade daquela vértebra. A artrodese da coluna, se nós formos pensar, existe a artrodese pela via posterior, que é atrás nas costas, existe a artrodese pela via lateral e existe a artrodese pela via anterior, que é feito pela via abdominal, tem uma via de acesso. Então, a artrodese mais utilizada nos dias atuais é a artrodese pela via posterior, pelas costas. É a chamada TLIF, T de acesso transforaminal. Essa artrodese, ela é feita pela parte posterior da coluna, onde é colocados os parafusos pediculares, e a parte anterior da coluna é colocada uma caixa, que a gente chama de cage, um dispositivo que dentro dele vai um enxerto, pode ser o enxerto próprio do ser humano ou pode ser um enxerto sintético. E através dessa artrodese, nós vamos tirar a hérnia, tirar o disco, colocar essa caixa na frente, na parte anterior da coluna, e na parte posterior da coluna nós vamos colocar os famosos parafusos pediculares. Com isso, a gente vai tirar a mobilidade da coluna, tanto na região anterior quanto na região
posterior. Essa cirurgia, ela é indicada quando nós temos uma instabilidade na coluna vertebral. Ela pode ser indicada também quando há uma grande perda da altura do espaço discal. Então, o espaço através do disco vai diminuindo e, com isso, o forame aonde sai o nervo, ele vai diminuindo. E isso pode ocorrer uma compressão desse nervo, a chamada estenose foraminal. Ou também nós temos a estenose do canal medular central. Essa é uma indicação de uma artrodese também. Nós também temos algumas indicações de artrodese quando você vai fazer uma cirurgia e você precisa retirar fragmentos ósseos, e isso pode gerar uma instabilidade. E para isso nós indicamos também uma artrodese. Então, a artrodese nada mais é do que tirar essa mobilidade e ela está relacionada à via de acesso onde o médico vai fazer. Essa via de acesso depende muito de cada paciente. Cada um paciente, cada caso é um caso, cada um tem uma indicação clássica. Então, é difícil a gente falar aqui através da aula se você tem uma indicação de artrodese ou uma videoendoscopia. Então, para isso é necessário estar em acompanhamento com um médico especialista. Quando eu falo da artrodese da coluna, pela via transforaminal, a artrodese posterolateral ou 360 graus. O que eu quero dizer? Então, olha aqui na figura. A parte posterior da coluna, nós temos os parafusos pediculares. Então, esses parafusos eles entram através do pedículo e, com isso, ele trava a coluna na região posterior. Aqui na parte da frente, nós temos o cage, que é a famosa caixa. Esse cage, ele trava a região anterior da coluna vertebral. Como assim? Você vê que os discos ele tem uma mobilidade preservada. Quando a gente coloca esse cage, ele trava a coluna. Então, quando a gente faz uma artrodese 360 graus, a gente faz uma artrodese tirando a mobilidade na região anterior e tirando a mobilidade na região posterior da coluna vertebral. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a artroplastia. É mais uma cirurgia que é realizada na coluna vertebral. Então, a artroplastia, ela é indicada quando você tem uma hérnia de disco e ela está comprimindo o nervo, e aí você vai tirar essa hérnia e você também vai tirar todo aquele disco. Mas quando você retira esse disco, em vez de você colocar a caixa com um enxerto, você vai colocar uma prótese. E essa prótese foi feita para imitar a mobilidade da coluna vertebral, tanto na região cervical quanto lombar. Então essa cirurgia, ela preserva a mobilidade da coluna vertebral. Preservando essa mobilidade, nós não teremos uma sobrecarga nos níveis adjacentes, tanto um nível superior quanto inferior, que é uma sobrecarga quando nós fazemos uma artrodese, nós podemos estar sujeito a essa sobrecarga dos níveis adjacentes e, com isso, ocorrer um problema nesses níveis adjacentes. Bom, e agora nós vamos falar sobre a reabilitação pós-operatória ou recuperação após uma cirurgia de coluna. Essa recuperação vai depender do tipo de cirurgia que foi realizada. Vamos começar com a videoendoscopia. Então, para você que vai fazer uma cirurgia de coluna por vídeo, fique atento. Como é a recuperação? Então, como ela é uma cirurgia minimamente invasiva, com uma anestesia local, uma sedação leve, é feito somente um ponto na coluna, então essa cirurgia tem uma recuperação muito rápida. Geralmente a gente faz essa cirurgia de manhã e à tarde você já consegue ir embora para casa. Não é necessário o uso de CTI para pós-operatório e geralmente com 2 dias de pós-operatório você já começa uma osteopatia, uma fisioterapia e dependendo do trabalho, pessoas que trabalham sentadas sem pegar peso, geralmente você com uma semana você pode ter um retorno ao trabalho gradual.
e com isso você vai se desenvolvendo, melhorando e podendo retornar, ao seu trabalho gradativamente. Quando a gente fala de uma cirurgia de artrodese, daí nós temos uma incisão maior, geralmente uns 4, 5 centímetros, é feito com uma anestesia geral, a gente tem uma agressão maior ao ser humano, à coluna. Então nós precisamos de uma reabilitação um pouco mais lenta. Porém, é uma cirurgia que, quando bem indicada, a chance de sucesso é muito grande. Porém, geralmente você fica 2 a 3 dias internado no hospital. Quando você tem o pós-operatório, geralmente com 10 a 15 dias, começa o processo de fisioterapia, através dessa reabilitação e retorno ao trabalho com 30 a 45 dias. Mas, veja bem, cada ser humano é único. A dor é uma coisa muito subjetiva, então é difícil a gente dar um dia exato em que você pode retornar ao trabalho. Então, todo paciente que opera, eles têm que ser acompanhado pelo seu médico. E através disso a gente vai desenvolvendo e vendo como essa pessoa vai se recuperando. Então isso é muito importante. Bom, e a recuperação após uma artroplastia da coluna? Então vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma artroplastia na coluna cervical. Essa é uma cirurgia que ela tem aí 1 hora de duração. Geralmente você faz ela em um dia internado, no outro dia já vai para casa e com 1 semana de pós-operatório já começa esse processo de reabilitação pós-operatória e com 30 dias podendo retornar ao trabalho gradativamente, dependendo do trabalho que não exige aquele esforço físico. Então, é uma cirurgia também considerada minimamente invasiva, em que você tem uma reabilitação precoce. Bom, se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no meu canal. E se você ainda tem alguma dúvida sobre cirurgia da coluna, deixe seu comentário aqui embaixo, para que assim a gente possa te ajudar.